Olá, meus queridos amigos e irmãos, companheiro aqui do canal Jesus Nosso Amor. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e também a mais um estudo da lição da Bíblia Sagrada. Estamos estudando nesse trimestre um tema muito importante, provados pelo fogo. Essa semana o título é Uma Vida de Louvor e o verso está em Filipenses 4:4, que diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Meus queridos, eu quero começar esse estudo apresentando para vocês esse livro chamado Grande Conflito. Aqui nesse livro, Grande Conflito, ele fala da história de dois homens, dois heróis da Idade Média. Eles viveram no século XIV e eles foram grandes reformadores daquela época. Esses dois homens, tanto Jerônimo como John Russo, que é os dois heróis que mostra aqui nesse livro, esses dois homens, eles foram colocados vivos em uma fogueira para ser queimado por não negar a fé e não negar a doutrina de Cristo. Mas o interessante é que o Grande Conflito, ele afirma que quando John Russo estava sendo queimado ali naquela fogueira, o Grande Conflito deixa claro que ele estava louvando, exaltando o nome do Senhor. E o interessante é que o louvor que ele cantava, a letra dizia: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas o que me chamou muita atenção é que o Grande Conflito fala que tanto John Russo como Jerônimo, quando eles estavam sendo queimados ali, o fogo, a labareda estava queimando a sua carne, diz que o gesto dele, o rosto dele, o jeito deles, eram de pessoas alegres e felizes, comparado até mesmo com alguém quando está participando de uma festa de casamento. Eu fico observando, eu fico imaginando a alegria daqueles dois homens, a felicidade daqueles dois homens, mesmo estando em um crisol, em um problema, mesmo sendo queimado. Eu fico imaginando o testemunho desses dois homens, dando para aquelas pessoas que estavam ao redor, transmitindo esperança para aquelas pessoas que estavam ao redor. Porque mesmo sendo queimado ali, eles estavam louvando ao nosso Deus. Meus queridos, o estudo de domingo, ele traz como título Fundamentos para o Louvor. E aqui fala da carta de Paulo aos Filipenses. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Filipenses, ele escreveu de dentro de um presídio de segurança máxima. O presídio daquela época não era totalmente diferente do presídio de hoje. Por exemplo, o presídio de hoje, ele tem banheiro, tem roupa lavada e gomada, tem comida especial, tem banho de sol, tem mesas para jogos. Quer dizer, o presídio de hoje é totalmente do presídio daquele tempo. Naquele tempo não tinha banheiro, era escuro, fedia, era acorrentado, amarrado. Era totalmente diferente do de hoje. Agora eu fico imaginando assim: se o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses: alegrem-se sempre no Senhor, isso significa que ele também era uma pessoa alegre, porque ele não era uma pessoa hipócrita. Se ele escreveu transmitindo alegria na sua carta para os Filipenses, é porque ele também era uma pessoa alegre. Agora a pergunta é: por que o apóstolo Paulo, preso em um presídio de segurança máxima e ruim porque não era bom,
diferente dos presídios, do presídio de hoje. Era uma pessoa feliz, era uma pessoa alegre, por uma razão. Filipenses 4, versículo 5, aqui diz a razão. Mostra a razão. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. E termina. Perto está o Senhor. Então essa era a razão. O apóstolo Paulo estava naquele presídio, ali, sofrendo. Mas ele era uma pessoa feliz e transmitia felicidade e alegria porque o Senhor Deus estava perto. E ele tinha essa certeza. O que a palavra de Deus quer transmitir para mim e para você através do exemplo do apóstolo Paulo? É que o Senhor Deus daquela época é o mesmo de hoje. O Senhor Jesus daquela época é o mesmo de hoje. Os problemas daquela época também nós não estamos isentos hoje. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui para os filipenses, quer dizer para nós o seguinte: não importa em que situação nós nos encontramos no mundo de hoje, qualquer crisol, qualquer problema ou dificuldade, por grande ou maiores que sejam, temos que estar sempre alegre e feliz, porque com certeza o Senhor nosso Deus está perto e Ele tem o controle da situação. O estudo de segunda-feira tem como título Derribando Muralhas pela Oração. Podemos dizer também pelo louvor. Esse estudo aqui ele fala sobre o povo de Israel. Deus prometeu para Israel uma terra boa que mana leite e mel. Essa terra prometida por Deus, ela estava além do Jordão. E quando Moisés entregou a missão para Josué, então Josué agora pega aquele povo e parte para Canaã, para tomar posse da sua promessa. Só que ele precisava passar, ou seja, para ele possuir Canaã, ele precisava também passar por algumas cidades, né? Tomar algumas cidades. E uma delas era Jericó, e era a primeira. E os muros de Jericó eram fortificados, eram feitos exclusivamente para resistir qualquer nação que viesse. E a cidade estava fechada, estava trancada. Ninguém podia entrar e nem sair. Então, quando Jericó, ou quando Josué chega ali, na beira dos muros de Jericó, então tinha que acontecer uma estratégia para que os muros fossem derribados. Só que essa estratégia, ela não poderia vir do homem, porque jamais o homem ia ter um plano, uma estratégia para derribar aqueles muros, que eles eram totalmente fortificados e resistentes. Então essa estratégia ela foi planejada por Deus. E o que Deus fez? Deus disse para Josué: olha, faça o que eu estou pedindo. Você só precisa fazer uma coisa. E a estratégia de Deus foi que o povo, o Josué, desse 7 voltas ao redor dos muros de Jericó, juntamente com a Arca da Aliança e com 7 sacerdotes tocando trombetas. Vocês vão dar 7 voltas em redor do muro. Essa foi a estratégia de Deus. 6 dias vocês vão rodear o Jericó.
com a arca da aliança e tocando trombeta, e calado em silêncio. No 7º dia, vocês vão dar 7 voltas, da mesma maneira. Só que a 7ª volta vai ser diferente. Vocês vão gritar bem alto, bem forte. Exatamente isso aconteceu. Agora, meus queridos, esse grito do qual Deus pediu para que Josué fizesse, o Salmo 66, 1 e 2 diz que foi um grito de louvor. Esse grito representa louvor. Não foi um grito de bagunça e nem foi um grito de algazarra. Por quê? Porque quando se trata de louvor a Deus, não se trata de bagunça nem de algazarra. Porque muitas pessoas poderão até dizer assim, poderão até tirar através por causa desse versículo, que o louvor pode gritar, pode subiar, porque eu tenho visto muitas programações de louvor, as pessoas gritando, subiando, mas o louvor é algo sério. Quando alguém louva, alguém está pregando o evangelho, alguém está orando, porque você pode fazer uma oração através do louvor, você pode pregar o evangelho através do louvor, e você pode glorificar a Deus através do louvor. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Os muros de Jericó, eles foram derribados, não foi por causa do eco do grito, e nem das trombetas. O que fez o muro de Jericó ser derribado, ser destruído, e a cidade ser tomada, ser destruída, foi a fé daquele povo. A obediência e a glorificação através do louvor. Então, meus queridos, quando você tem fé, você obedece e você glorifica a Deus, você louva a Deus, os muros da sua vida serão destruídos. Aquilo que lhe impede você conquistar alguma coisa serão destruídos. O louvor, a fé e a obediência tem muito poder. Então, foi isso que fez com que os muros de Jericó fossem derribados e Canaã e Jericó fosse conquistada. A parte de terça-feira fala sobre vida de louvor. E aqui, meus queridos, nós temos a história. Nós temos aqui, nesse estudo aqui, o Salmo de Davi, baseado no Salmo 145. Né? O Salmo 145, ele representa um louvor a Deus. E o verso 2 do Salmo 145, aqui diz que Davi louvava a Deus todos os dias. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Davi, ele foi o rei de Israel, segundo rei de Israel. A Bíblia diz que ele tinha um coração segundo o coração de Deus, mas Davi teve também problemas. Davi passou por crisóis, problema muito difícil. Agora, se Davi passou por problemas muito difíceis da sua vida, e a Bíblia diz, no versículo 2 do Salmo 145, que ele louvava a Deus todos os dias. Agora, por qual motivo, qual a razão que fazia com que Davi louvasse a Deus todos os dias? Porque é o que a Bíblia diz. Salmo 145, versículo 2 diz que ele louvava a Deus todos os dias. E ele tinha problema. Então tinha uma razão pela qual Davi louvava a Deus todos os dias. E essa razão, esse motivo está no verso 3. Salmo 145, verso 3. E eu quero ler para vocês aqui. 145, verso 3. Diz assim: Grande é o Senhor
e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Então a razão pela qual Davi louvava a Deus todo dia, mesmo tendo vários tipos de problemas, porque ele sofreu, ele teve problemas, quantas vezes Davi não passou pelo vale da sombra da morte? Então aqui diz que Davi louvava a Deus todos os dias pela grandeza de Deus, essa é a razão. Deus, meus queridos, é grande. Nós estamos diante de um universo onde tem o céu, a terra, o mar. Nós precisamos da terra, porque sem a terra nós não podemos viver. Nós precisamos dos céus, porque sem os céus nós não podemos viver. Nós precisamos do mar, porque sem o mar também fica difícil para nós viver. Então nós olhamos para o universo e a gente vê a grandeza de Deus. Foi Deus quem criou, Ele criou tudo. E tudo Ele criou com um propósito. Se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos ver a grandeza de Deus em nós mesmos. Então, para todo lado que nós olhamos no universo, nós vemos a grandeza e o poder de Deus. Isso é o suficiente, isso é o bastante para que eu louve todo dia. Porque todo dia eu tenho a vida, que é um dom de Deus. Eu tenho um universo que eu preciso. Eu tenho uma natureza diante dos meus olhos, que eu necessito dessa natureza. Então, diante dos meus olhos, todo dia, eu contemplo a grandeza de Deus. Então, isso é motivo de todos os dias, como Davi, louvar a Deus também. No estudo de quarta-feira, nós temos aqui o título Testemunho que Convence. E aqui nós temos a história de Paulo e Silas. Esses dois homens, eles foram presos. Eles foram presos. E como eu falei, o presídio daquele tempo era de segurança máxima. Paulo e Silas foram presos pela causa de Deus, por não negar a fé e a doutrina de Jesus. E a Bíblia diz que quando Paulo e Silas foram presos, diz que os seus pés foram amarrados no tronco, as costas estavam feridas e eles estavam no escuro, em um presídio de segurança máxima. Mas a Bíblia diz que à meia-noite eles começaram a louvar a Deus. E quando eles começaram a louvar a Deus, a orar também, diz que houve um terremoto. E aquele terremoto fez com que aquela prisão, aquelas paredes de segurança máxima, aquele presídio se abalasse. E diz a Bíblia que as portas se abriram e soltaram as cadeias de todos. Naquele momento, a Bíblia fala que o carcereiro, ele acordou. E quando ele acorda, ele fica desesperado, ele pega uma espada para se matar. Mas o apóstolo Paulo e Silas, vendo o carcereiro naquela situação, disse: não faça isso. Porque estamos todos aqui, ninguém fugiu. Porque o carcereiro, quando ele viu aquela situação, as cadeias, ali tudo, as portas tudo abertas, os presos tudo livre, ele disse: pronto, fugiram. Mas ninguém fugiu. Estavam todos ali. E o carcereiro pega uma lamparina ali, um lampião, uma luz e começa a olhar. E ele viu realmente que todos estavam. Por que ninguém fugiu? Porque não foi o homem, foi Deus. O louvor, ele transformou a vida daquelas pessoas naquele momento. Aquelas pessoas, quando ouviram a oração de Paulo e o louvor de Paulo e Silas, eles se transformaram ali naquela prisão. Então houve uma transformação na vida deles. Então não tinha por que fugir. Só um
Quando o apóstolo Paulo e Silas estavam louvando e orando, só um não estava ouvindo o carcereiro, ele estava dormindo. Mas quando ele acorda, que ele vê aquela situação, então ele pergunta para Paulo e Silas: o que eu farei para me salvar? Paulo e Silas disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então o louvor, meus queridos, ele fez grandes coisas ali naquele presídio. Transformou aquelas pessoas, salvou elas, salvou aquele carcereiro, salvou a sua família, porque o louvor assim, ele salva. O louvor ele salva, ele exalta a Deus. O louvor ele alegra a pessoa, ele calma a mente. Você vê que Davi, quantas vezes ele não tocou a harpa e calmou a mente de Saul. O louvor, ele transforma a vida das pessoas. Na parte de quinta-feira, temos como título, Arma que Vence. A arma que vence. E aqui vem a história de um grande rei de Judá, Josafá. Josafá foi o quarto rei de Judá. Mas Josafá, um dia, ele soube que grandes exércitos vinham contra ele e o seu povo para destruir a sua nação, para destruir o povo de Israel. Quando ele soube que esses dois exércitos, o exército de Amon e de Moabe, os amonitas e os moabitas, vinham já ali perto para destruir, ele fez algo interessante. Ele procurou fazer algo, aquilo que eu tenho que fazer também quando eu me encontro numa situação difícil, que você também se encontra numa situação difícil, tem que fazer. O que ele fez? Aqui no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20 e o versículo 12, aqui diz assim: nosso Deus, acaso não executaria tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos às coisas grandes, resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Senhor, eu não sei o que fazer. Grande exército vem contra nós. O que faremos? Ele perguntou para Deus: o que faremos agora? E no capítulo 20 de 2 Crônicas, no versículo 19, aqui o conselho de Deus foi: louvem ao Senhor. Não precisa vocês fazer nada, precisa ir armado contra esse exército, que vocês não vão fazer. Vocês não têm poder para isso. As armas não vão destruir eles. Vocês não estão preparados para isso. Então apenas louvem ao Senhor. Somente isso. E a Bíblia diz que eles louvaram ao Senhor e aqueles dois exércitos foram totalmente destruídos. Simplesmente pelo louvor a Deus. Para você ver o grande poder que tem o louvor. É por isso que o inimigo de Deus, ele tem raiva, ele odeia o louvor. Porque o louvor representa glorificação a Deus. O louvor representa testemunho. O louvor representa pregação do Evangelho. O louvor, ele leva as pessoas a pensar em Deus. Foi isso. Essa foi a arma que venceu aqueles dois grandes exércitos. O louvor a Deus. Você quer vencer? Então louve a Deus. Glorifique a Deus. Glorificar a Deus é louvar a Deus. Quando você louva a Deus, você está dizendo: Deus, o Senhor é grande, você é poderoso. É isso, meus queridos. Então vamos louvar a Deus a cada dia. O louvor a Deus, nós temos que louvar com respeito ao nosso Deus. Porque os anjos do céu não param de louvar a Deus.
Eu quero terminar esse vídeo dizendo que se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, dê o seu like, compartilhe os vídeos que serão passados aqui, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vamos ajudar esse canal a crescer, porque é um canal que leva mensagem de esperança para as pessoas. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus o permitir.